E vamos para o nosso quadro, o primeiro quadro de 2025. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E conosco, Tamires Godoy, psicóloga do trabalho da equipe da promoção de saúde Unimed Piracicaba. Tamires, boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Neto. Que prazer estar aqui, né? Podendo contribuir um pouquinho aí e entrar com a temática da saúde mental. Que para é trazer um conhecimento aí maior para a população. Muito bom. Muito bom. E olha, aproveitando, né, a presença da Tamires, que a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, né? Em cima disso, Janeiro Branco, obviamente que, como a Tamires falou, é essencial, tem que se falar sobre isso, tem que contar com o próximo, contar com ajuda, e a Unimed Piracicaba oferece, né, todo um acompanhamento maravilhoso de uma equipe multidisciplinar. O que fazer pela saúde mental agora e sempre? Né? Acho que isso já diz tudo para todos nós, né? Mas você pode participar conosco. 99141-1048, nosso WhatsApp na tela para você participar, mandando sua pergunta, mandando sua dúvida. Vou falar da importância que é cuidar da saúde mental. Já começo pedindo para você falar um pouquinho sobre isso, né, Tamires, por gentileza. Como eu falo, né, não tem como a gente separar, né, a importância de cuidar da saúde mental e da física, né? O quanto a gente foca muito mais na saúde física e a saúde mental, por não ser tão palpável, acaba ficando, né? Mas eu falo que uma está interligada com a outra, né? Então a gente precisa ter uma atenção para que a gente possa ter uma qualidade de vida e evitar tanto doenças físicas, né, desde um câncer, até patologias como o transtorno depressivo, por exemplo, né? E para que a gente evite, né, eu acho que é muito importante trazer alguns sinais mesmo de alerta, porque eu falo que o corpo ele é muito inteligente, né? E ele passa sempre alguns sinais mesmo, para que nós possamos nos atentar. Mas às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba passando despercebido a isso, né? Para o cérebro ficar às vezes nesse automático. Então a gente precisa, né? É importante salientar essa importância da gente olhar um pouquinho para nós. Como, tá? Tem alguns sinais de alerta que o nosso corpo dá. Como que são? Ou muito ou nada. O Neto, por exemplo, vou usar um exemplo, né? O Neto é comunicativo, ele está sempre nas redes, ele está sempre em destaque. Quando, de repente, ele passa a se isolar mais, a ficar menos acessível, né? Expressões mais apático, falta de ânimo constante. Ou o extremo, eu passo a ter uma irritabilidade aflorada, né? Eu passo a ficar mais agressiva, pouco se torna muito, né? Então, são pequenos sinais que o corpo vai dando, que a gente deve se atentar e falar, opa, mas esses sinais precisam ser numa constância, tá? Eu percebo que começa a interferir no meu cotidiano. É a hora que acende um sinalzinho de alerta ali, que a gente precisa de ajuda. Né? Tamires, e se você tocando nesse assunto, é tão importante que às vezes a própria pessoa não está percebendo. Ou a coisa é tão envolvente e ruim que ela começa a perceber que isso acaba, entre aspas, tá? É melhor do que a minha normalidade. Quer dizer, você usou como exemplo, né? Então eu estou aqui trabalhando com a minha cabeça, eu vou tirando isso e talvez já está sendo, na minha cabeça, é até melhor ficar mais assim. E na verdade já é o começo de algo. É perceptível e é importante a pessoa que está ao lado também ter esse olhar? Sim, com certeza, né? Eu falo assim, também eu quero trazer aqui questões fundamentais para que a gente possa acolher esse indivíduo, né? Então, identificar, opa, eu percebi que você era extrovertido, você passa a ficar mais introspectivo. Opa, tem algo de errado ali. Como que eu faço, tá? Eu sempre sugiro o acolhimento, né? O acolhimento, a empatia. Como que eu vou chegar? Eu vou chegar no indivíduo ou no amigo, eu vou falar assim, olha, ando percebendo que você não está muito bem, né? Mas eu quero que você saiba que eu tô aqui, que você pode contar comigo. Se você precisar de uma ajuda para limpar uma casa, se você precisar de ajuda que eu te leve em algum lugar, conte comigo. Eu percebo que você não está bem, você também pode me procurar. Para quê? Para que eu busque ajuda de profissionais para você. Eu te trago contatos de psicólogos, de médicos. O que você acha da gente descartar o quadro clínico? Vamos ver como tá seus hormônios, como que tá as vitaminas, porque se tem um déficit
no hormônio vai vitamina, afetar, isso pode interferir também. Então, assim, eu como psicóloga sempre descarto o quadro clínico primeiro, para depois a gente começar a funilar e chegar em alguns critérios que pode estar ali desenvolvendo algum tipo de patologia. Então, é dessa maneira, é acolhendo e ser empático, né? A palavra empatia é muito bonita, né? Mas pouco praticada. Exato. Né? Que é assim, eu me colocar literalmente no lugar do outro, né? Lógico, pela minha vivência, pelo meu ponto de vista, mas se colocar no outro. Então, eu olho no olho, eu dou um bom dia olhando para o neto, para o olho dele, se conectando. Aí eu percebo que ele está um pouco mais triste. Né? Então, você perceber o outro já é um grande avanço, né? E o quanto é raro. Mas é possível, né? Quando a gente sai um pouco desse automático e a gente passa a ser um pouco mais sensível a um olhar, né? Eu olho para você, eu te abraço. Afeto é muito importante, essa troca. Pós-pandemia acabou ficando um pouquinho mais frio isso, né? Sim. Mas o quanto o indivíduo ele tem a necessidade, né, de troca. Né? Isso está desde o gestar lá, né? Desde desde o útero ali, isso, desde né? o útero, né? Onde eu me sinto protegido. Para eu me sentir protegido, eu preciso promover segurança para o outro. Senão esse outro ele não vai, né, te dar esse retorno e muito menos pedir ajuda. Né? Estamos ao vivo, você participa conosco, 991-41-1048, Tamires conosco aqui, conversando sobre Janeiro Branco, né? Falando um pouquinho sobre a saúde mental. E ela falou, ela abriu já aqui dando a resposta, falando, né, as pessoas pensam bastante, tem que pensar. Saúde física, né? Então, pratica, faz a caminhada, pratica o esporte, às vezes tem uma alimentação saudável, né? E tudo isso é muito bom, né? A gente vive mais e vive melhor. Mas, às vezes, a gente deixa de pensar nessa questão mental mesmo, né? Como é que fica essa questão, né? Por isso, a Unimed e o mundo inteiro faz essa campanha para a gente voltar a olhar. E muito sensível o que você falou da percepção do próximo, aquele que está ao seu lado, aquele que é o seu companheiro, o seu amigo, a sua amiga, companheiro de trabalho, ter essa percepção que a Tamires acabou de colocar para nós, né? Tem alguma coisa errada. Um dia ruim todo mundo tem, né, Tamires? É normal e graças a Deus. Inevitável, né? Faz parte, né? Faz parte. Sim. Mas quando a coisa prossegue um pouquinho, a gente tem que ter esse olhar um pouquinho mais apurado com o próximo, né? Precisamos ficar atentos, sim. É que nem, por exemplo, né, sintomas ansiosos ou estresse, né? São condições emocionais, né, fenômenos naturais que fazem parte, né? Faz parte da nossa sobrevivência. Mas também nos dá sinais quando está exacerbado. Né? Então, quando eu estou numa ansiedade ou num estresse exacerbado, o nosso corpo dá sinais como, tá? Isso olhando cada indivíduo de modo singular. Mas, assim, um batimento acelera, a respiração fica ofegante, dá um frio na barriga, uma dor de estômago, sudorese extrema, né? Eu percebo, às vezes, tremores, tensão muscular, né? Me dá uma angústia, um aperto no peito. Então, são sinais. Ou, por exemplo, do estresse, uma irritabilidade aflorada. Né? Então, assim, uma caneta que saiu do lugar ou caiu já me incomoda no nível cria-se uma situação por conta de uma coisa pequena. Isso são sinais também, né? Quando eu passo a perceber, óbvio, que no meu cotidiano, por exemplo, temos uma semana aí 7 dias. Em 7 dias eu percebo que começa a interferir nas minhas atividades cotidianas essas questões. Aí, é um sinal de alerta, sim, para buscar ajuda. Ou então eu passo a verbalizar muito assim, eu estou tão exausto. Eu estou tão cansado. Eu me sinto tão cansado, tão cansado. Olhar um pouquinho também para a qualidade do sono, né? Que eu falo que é a base de tudo. A gente precisa fazer higiene do sono. A gente precisa cuidar do sono também para descartar qualquer coisa. Então, eu cuido primeiro da base, que é a qualidade do meu sono. Estou dormindo com telas, né? Porque é comprovado, neurocientistas já trazem, né? Psicólogos trazem e defendem muito sobre isso, né? A importância da gente evitar telas. E o higiene do sono traz. Evitar telas próximo da hora de dormir, pelo menos 1 hora antes, porque isso pode interferir no hormônio do sono, na indução, né? Então, são vários fatores ali que o nosso corpo vai dando e a gente passa despercebido. Verdade. Tá? Mas é possível identificar. Pois não, Maria, participações. Vamos lá para as participações no nosso WhatsApp. Você também pode mandar a sua dúvida aqui. A gente está num bate-papo bem gostoso com a Tamires, psicóloga da Unimed Piracicaba. A Fabiana está dando boa noite. Ela quer saber qual a diferença de depressão e só tristeza. Tá. Dá para identificar? Dá para identificar, né? Dá. A depressão é tudo que é extremo.
extremo e pelo menos tem uma duração ali de 6 meses constante. Tá? Então, assim, todos os dias eu tenho falta de ânimo constante. Eu tenho tristeza profunda, eu quero me isolar, eu passo a não querer contato nenhum. Eu tenho hipersonia, que é aquele sono que eu quero dormir para sempre, né? Durmo 12 horas e ainda continuo com sono. Então, assim, a depressão é diferente da tristeza comum, esperada, né? Uma emoção esperada. Né? A tristeza, ela não é constante. Concordam? Às vezes eu tenho um episódio do qual me deixa tristonho, né? Uma despedida, uma mudança de casa, uma viagem, por exemplo, eu vou ter que me desligar de alguém, um ente querido. Eu fico triste, é uma coisa que dura um tempo ali curto. Agora, a depressão não, tá? A depressão é algo constante e de pelo menos, segundo o DSM-5, que é o nosso manual de diagnóstico, tanto dos psicólogos como dos psiquiatras, eles precisam ter uma duração ali dos sintomas de pelo menos 6 meses. Desses sintomas, né, ativos no indivíduo. Perfeito. Então, aí é avaliado através de um olhar clínico de um psiquiatra e de um psicólogo que eu falo a diferença, né? Psiquiatra vai fazer o quê, tá? O médico psiquiátrico. Ele vai tratar, né? O cérebro passa a produzir menos substâncias saudáveis. Então, a medicação entra para que possa ter uma elevação, porque está rebaixado. O psicólogo entra para quê? Para te ajudar a lidar com o sintoma. Porque a depressão é uma doença, tá? É algo muito sério, né? Que começa a ter ideação suicida também. Sim, aí vem a depressão e a tentativa, né? às vezes, tá? Mas tem diferença. Mais participações. Diga, Mar. Tem mais participações. O Leandro, né? Levantando um assunto muito atual também, né, Tamires? Ele quer saber o que fazer para não chegar ao ponto de ter um burnout. E daí você já explicar o que é esse termo também. Tá. Burnout é a síndrome, né, do esgotamento, né? Vinculado ao trabalho. Né, do esgotamento físico vinculado ao trabalho. O que é isso? É uma exaustão, é uma junção, não está no DSM, tá? A síndrome de burnout, mas é uma junção da patologia ansiedade, do transtorno ansioso, com o depressivo. Porque o burnout chega ao ponto de eu não ter disposição para levantar. Eu chego a um extremo, ao esgotamento mesmo, esgotamento. Sentimento de desvalia, né? Então eu não me sinto capaz, eu não me sinto validado. Então, assim, acontece também pensamentos sempre negativos, acionados, no sentido físico, né? Uma falta de ânimo constante, uma tristeza profunda, né? Então, assim, o burnout é um sinal e também tem que ser uma constância, tá? Eu passo a perceber que cada semana que passa aquilo piora. Aquele sintoma vai ficando cada vez mais intenso, né? Então, é aí um sinal de alerta que eu preciso ficar atento. Mas o burnout tem que estar vinculado ao trabalho. Sobrecarga de trabalho pode gerar um burnout. Bullying, né? Assédio moral. Tudo isso pode fazer com que o indivíduo adoeça. Violência institucional, né? Às vezes naturalizado. Sim. Então, com o decorrer ali, eu vou percebendo, através de vários fatores, que faz, vinculado ao trabalho, que faz com que gere esse adoecimento. Né? E aí, o tratamento é o afastamento também, Tamires, do trabalho? O tratamento, o que o Ministério da Saúde sugere, né? E, de fato, tem benefícios, né? O indivíduo passar a buscar, praticar coisas que promovem prazer. Viajar mais. Por que é o burnout? Eu passo a me dedicar a um ponto extremo ao trabalho somente. Então, eu paro de ter lazer, eu paro de sair com os amigos, eu paro de fazer o que era comum fazer. Que era comum fazer, que era quase o alívio para aquilo que era... Isso, porque nós, indivíduos, não é só uma constância de trabalhar e ter uma renda. Precisamos, né? Precisamos, é motivador. Só que ao ponto que chega ao extremo, que eu paro de fazer o que me promove prazer... Opa, tem algo aí que não está correto. Porque todos nós, Neto, precisamos de pausas de autocuidado, que a gente fala, tá? Que é ter um momento para você e por você. Então, eu saio com os meus amigos, eu saio com os familiares, eu viajo. Eu invisto em pequenas coisas, que nem precisa de tanto investimento, tá? Um banho demorado, relaxante, né? Eu volto a fazer hobbies que fazia tempo que eu não faço. Volto a ler um livro, jogar o meu vôlei, ir na academia ou minha caminhada. E é comprovado, tá? Isso todas, o adoecimento psíquico, indiferente de qual, que a atividade física ela é muito benéfica
tá? E traz muitos resultados positivos. Reduz níveis de estresse, de ansiedade, sintomas depressivos, melhora foco, atenção, autoestima, libido. Então, dá um boom assim extraordinário, né, no paciente. Tamires, você sabe que eu sigo um ciclista e ele tem depressão. E o último vídeo que ele publicou, ele começa a gravar com a roupa de ciclista chorando. E ele falava assim, eu sei, eu não quero, mas eu vou, eu sei que é importante. Ele gravou isso, eu vou, ele começa a pedalar chorando, eu não vou parar, eu vou vencer. Você vê que é uma coisa tão simples, né? Que o gesto físico é muito simples, né? Ele vai pedalar, vai dar uma volta de bicicleta. Isso, ou pelo menos meia hora de caminhada. Meia hora de caminhada. E é incrível que esse vídeo, no final, ele está melhor. Sim. Olha como fez bem para mim, eu tenho que vencer. Aí muitas pessoas, graças a Deus, é o lado benéfico da internet, né, das redes sociais, muitas pessoas parabenizando, falando que ela é legal, é isso aí, é isso aí. Mas ali é muito bom o que ele está fazendo, porque passa para nós essa situação, o quanto o quanto nos prende uma doença psicológica como essa, né? E ele luta com todo o apoio que ele está tendo, né? Com a psicóloga dele, mas ele não deixa de fazer atividade que sabe que vai fazer isso que você falou, vai fazer bem. E Neto, de fato faz, tá? Eu tenho experiência dentro do setting terapêutico, eu vejo o quanto isso é real. Por quê? O que a atividade faz no cérebro, tá? Ela vai produzindo naturalmente as substâncias que o nosso cérebro precisa. Disposição, humor, né, foco, atenção. Então, assim, ela vai produzindo naturalmente. Eu não preciso de um sintético né, um fármaco. Perfeito, um sintético perfeito. Ela vai produzindo. É lógico que a depressão, né, o burnout, dependendo do nível que está, né, aí precisa entrar com medicação mesmo. Né, uma depressão profunda, só a atividade não é não dá. Vai dar conta somente, não dá né? conta. Então, precisa entrar uma medicação. Mas casos leves e moderados, às vezes, é possível. Então, assim, tem uma evolução extraordinária. Prática de meditação, eu sugiro muito. Antes de dormir, praticar, tem uma técnica que nós psicólogos aplicamos, que é Mindfulness, né? Uma técnica de meditação. Eu sugiro muito para os pacientes fazerem antes de dormir. Vai ajudar na indução do sono, na qualidade do sono, né? E, consequentemente, no seu humor, na sua disposição, tá? E a meditação também é comprovada que reduz o nível de estresse, de ansiedade e sintomas depressivos também. Puxa, que legal. Tá, bem-vindo. Estamos aqui com a Tamires, psicóloga da Unimed, falando um pouquinho, né, sobre o Janeiro Branco, falando, né, sobre problemas psicológicos, doenças aí que acomete muitas pessoas que hoje, graças a Deus, né, não somente com essa oportunidade de ter a Tamires aqui do nosso quadro para falar sobre isso, mas as pessoas estão falando mais, estão procurando mais, né, e mudou bastante ao longo dos anos, graças a Deus, né, por parte do empenho dos profissionais que atuam nessa área e das pessoas, né, e da comunicação, né, tem que procurar ajuda, tem que ir atrás e tem que conseguir ter uma vida boa, merecedora, todos nós. Pois não, Mar. Ó, participações aqui no nosso WhatsApp, também pelas redes sociais, estamos ao vivo pelo YouTube, Instagram, Facebook, viu, Tamires? E o pessoal tá lá acompanhando. Olha a mensagem carinhosa da Thalita. Ela diz, Tami, sua linda, uma psicóloga excepcional, maravilhosa e muito atenciosa. Sempre bom ouvir essas dicas, muito importante mesmo, ressalta aqui a Thalita. E também a Elis, dando parabéns pelas informações, Unimed com excelente profissional. Também Cati, tá aqui batendo palminha, sempre muito bom. Muito importante essas informações e a Elis também comenta que é necessário sim ficar atentos aos sinais e saber buscar a ajuda de um profissional. Isso é muito importante. E lá no WhatsApp a gente também tem mais uma pergunta aqui para você, interessante, do Cláudio, que diz, ouvi dizer que a depressão pode ser falta de algumas vitaminas. É mito ou verdade? Sim, por isso que eu sempre peço para descartar o quadro clínico. Tá. Então, não é que a depressão é falta de vitaminas, tá? Se eu tenho um déficit ali, pode ser que isso esteja acionando alguns sintomas ou intensificando se eu já tenho a patologia. Então, eu preciso descartar através de exames de vitamina e hormonais para ver como que está.
Porque sim, tem uma baixa mesmo. Quando eu sou diagnosticado com a patologia, existe uma baixa mesmo. Tudo fica muito rebaixado de vitaminas. E os hormônios também têm uma oscilação. Então, sim, caminham junto aí. É preciso ficar muito atento e regular, né? E estar sempre em busca aí de repor essas vitaminas. E a atividade física, voltando, é um dos caminhos. É um dos caminhos. E a terapia é cura de algum modo também, né? Enquanto a psicoterapia às vezes fica num lugar que é para louco, né? Então é um mito ainda muito né? Muito ainda tem forte, isso ainda, enraizado, né? que vem da época lá dos manicômios, né? Do qual qualquer sintoma que saía fora do padrão, um momento trágico da levava à humanidade, internação, né? Então é cultural. Mas a importância de ver assim, de ter um olhar mais sensível, de que precisamos sim do colo. Precisamos, eu falo do colo porque a terapia também é um colo, tá? Sim. Precisamos da ajuda, né, de um profissional capacitado para nos ajudar o quê? Tirar o ninhavo de linha que está bagunçadinho aqui, né? Então, para a gente Tem uma imagem bonita, foi para nós, Cleiton. Você está a usar? Sim. O que você acabou de falar, viu a imagem que passou? Olha que legal, é exatamente isso. Esse daí representa tudo. Isso. Olha só, abre a imagem inteira, né? É bem isso, né, Tamires? Isso, é exatamente isso, tá? Que legal. Na verdade, nós indivíduos temos o tempo todo a pergunta e a resposta. Mas quando a gente está tanto em conflito interno, a gente não consegue sozinho. E precisamos buscar ajuda. Tamires, fala um pouquinho. Você faz parte do Corpo e Mente, que é incrível, né? Uma equipe multidisciplinar. Eu tive algumas vezes lá gravando matérias também, né? Legal. E quanto isso faz a diferença, né? O Carlos Youssef, a última entrevista que eu fiz com ele, ele falou, Neto, a gente vai focar muito na questão psicológica, porque ela adoece, está mais do que provado, né? A pessoa começa nesse estado, como você acabou de escrever para nós, vai se isolando, ela vai adoecendo mentalmente, adoece o corpo, e a gente não pode deixar isso, né? Passar despercebido, ocorrer nos últimos instantes, né? Não, tem que ser tratado sempre, né? E o Corpo e Mente faz isso muito bem, né? Sim, fala um pouquinho para nós. Eu não faço parte da equipe da Corpo e Mente, eu cuido da saúde do funcionário Unimed. Legal, né? legal. Ótimo. Conheço a equipe de Corpo e Mente, é espetacular, né? Profissionais, colegas, né? Da área. A Corpo e Mente, como funciona, tá? É uma clínica, né? Que acolhe o beneficiário, mas o beneficiário precisa do quê, tá? De um encaminhamento psicológico e através da Corpo e Mente eu chego com esse encaminhamento psicológico médico, tá? Um encaminhamento médico com direcionamento para tratamento psicológico e psiquiátrico ou um ou outro, né? Lá na Corpo e Mente tem uma equipe tanto de psicólogos como psiquiatras, né? Para cuidar da saúde mental mesmo. Sim. Então o indivíduo chega lá com esse encaminhamento médico, do qual a equipe lá vai fazer uma triagem, a equipe de psicólogos fazem uma triagem para identificar a demanda do neto, o que te traz aqui, o que gerou esse adoecimento, ver o seu histórico de saúde, histórico psicológico, para a gente poder direcionar para profissionais capacitados ali dentro, né? Dentro do quadro que eu tenho, para direcionar para o tratamento. Tá? Muito Ele bom veio para somar. Contar com isso. E aproveitando para a gente finalizar, tem mais um abraço aí, Maria? Tem, quanto você acha? Fazer para você já aproveitando, né? Chegando no finalzinho do programa. Janeiro não por acaso, janeiro branco, né? Para falar, porque é o início, é o começo, né? A virada 2024, 2025, onde você planeja, você olha, vai buscar esse ano da melhor maneira, né? Queria que você falasse algumas atitudes ou atividades, enfim, que você possa orientar o nosso público, né, a começar a prática em janeiro, que é o primeiro mês, e que possa repetir para os outros, né, na sequência dos meses também. Seja para a vida, né? Isso, perfeito. Sim, a importância, né, volta a retomar da atividade física, né, mas antes de tudo, para eu fazer algo, eu preciso ter um objetivo e uma meta. Né? Por mais que o outro fale, atividade física é boa, faça, né? Eu preciso ter prazer naquilo. Então, o que eu oriento? Identifique no que você tem prazer. Por exemplo, eu prefiro o vôlei do que a academia, eu prefiro a caminhada, eu prefiro o yoga, eu prefiro a meditação, eu prefiro o pilates. Então, assim, ler sobre o que você gostaria de experimentar, né? Ir numa aula experimental, praticar isso inicialmente e ver se ali vai te promover esse bem-estar, tá? Para você iniciar algo. Para iniciar algo, não pode ficar só aqui. Eu tenho que passar para o papel, fazer um planejamento e tentar executar, porque eu falo que é uma mão de via dupla, né? O psicólogo te dá uma base, umas ferramentas. Cabe a você querer ou não, né?
direcionar, usar elas para a sua obra, né? Para a sua saúde. Então, assim, tire do papel, coloque em prática, trace primeiro, né? Trace primeiro o que você gostaria, inicie, seja uma atividade física, seja, eu vi que eu parei de fazer alguns hobbies, retomar esses hobbies, eu vou voltar a ler um livro, vou voltar a viajar, coisa que eu parei, vou voltar a sair mais com os amigos. Outra coisa, pratique autocuidado. O que é isso, né? Pequenos movimentos, apreciar a própria companhia. Ir num restaurante sozinho ou numa cafeteria e tomar o que você desejar ali, né? E apreciar esse momento com você. Né? E o quanto isso às vezes é tão torturante, porque não é habitual. Sim. Então são pequenas coisinhas que você pode fazer que pode trazer um benefício gigante aí para a saúde mental. Muito bom. Tamires, obrigado. Fala, Mar. Vamos às últimas participações aqui. Claro. O pessoal está adorando a sua conversa, viu, Tamires? Mas elogiar aqui e deixar o exemplo do seu Carlos, que diz que faz bastante atividade física. Que lindo. Mandou até a foto aqui dele pedalando lá. E ele toma bastante água, viu, Neto? Ele gosta de tomar na canequinha do Ô, seu Carlos! Olha lá que beleza! Mas tem mais mensagens carinhosas aqui. Deixa eu agradecer a Cleide, que está gostando muito. Deixa eu só posicionar direitinho a participação da Cleide. A Beth também está aqui, que falou que conhece bastante gente que frequenta lá a Corpo e Mente, faz toda a diferença. A Cleide está dando uma boa noite, Tamires. Estou adorando sua orientação. Com certeza você já está ajudando muitas pessoas. Dá tempo de mostrar da Beth? Mostra da Beth. Deixa eu achar a da Beth aqui. Muita gente participando. Acho que você vai ter que voltar mais vezes. Será um prazer. Esse tempo foi pouco para a gente falar de um assunto tão importante, não é mesmo? Olha a Beth aqui. Eu, ouvindo atentamente a doutora Tamires, tenho uma amiga com depressão. Ela frequenta Corpo e Mente. É sempre bom saber, né? Mais para ajudar. Isso. Obrigada, doutora. Obrigada, sou muito grata. Muito bom. Tamires, obrigado, valeu. Obrigada pela sua participação, a vocês, viu? tá? Obrigado ao público, né, pela participação, por estar engajado aí. Obrigado pelo programa, para proporcionar, né, esse espaço tão importante que é para falar sobre a saúde mental. E deixa o último aqui, que eu não posso esquecer, gente. Agora é o último, hein? Que delícia de engajamento, né? No YouTube tem o Bruno Leonardo Godoy, que ele tá, que orgulho. Excelente profissional. Você conhece o Bruno? Sim, é meu marido. Muito bom, Bruno. Ele é o meu fã número 1, né? Me prestigiando. Né? Ai, sua Maria não vê. Obrigada, tá eu amo. Te amo. Valeu, Tamires. Obrigado, viu? Obrigada, viu, a vocês. Valeu. Nosso quadro Saúde agora é o oferecimento Unimed Piracicaba.